Hello, guys, welcome. Bom, vamos recapitular o que a gente tem feito aqui até agora, né? Para a gente poder se localizar e poder prosseguir com o nosso conteúdo. No início das nossas aulas, o que a gente fez? A gente fez uma revisão dos conteúdos que vocês tiveram anteriormente, que foi da página 4 até a página 11, certo? O que a gente viu nessa parte aí? Nós vimos vocabulário referente a adjetivos, nós vimos comparativo, superlativos, vimos indefinite pronouns, nós vimos também simple past, vimos present perfect e nós vimos alguns esportes, coisas que caíram até no nosso teste. A primeira questão do nosso teste, por exemplo, foi uma tirinha pequenininha que tinham alguns verbos no passado e aí perguntava para vocês qual era o verbo que estava em predominância ali, que era um verbo no simple past, né? Uma questão também que caiu no nosso teste, ela perguntava o oposto, o antônimo do adjetivo miserable. Nós vimos na página 6, que foram personality adjectives. Nós vimos alguns adjetivos de personalidade, como miserable, lazy, easygoing, confident. O oposto de miserable, que é triste, né? Infeliz. E aí poderia ser cheerful, happy. No nosso teste estava a opção happy, ok? Então, essas foram algumas das questões que a gente viu, por exemplo, que caiu na nossa revisão que a gente fez e corrigiu toda em sala de aula, tá? Nós também vimos nas páginas 12 e 13, foi o início da nossa unidade, que a gente viu, nós fizemos um fill-in na página 12, que foi... na página 12, nós fizemos um fill-in, que foi sobre 4 personagens amigos nossos, que foram a Vicky, o Rob, a Amy e o Trip, né? Nós fizemos esses 4 personagens e aí nós fizemos um fill-in sobre esportes, sobre technology, sobre personalidade, fizemos esse fill-in e depois nós fizemos um vídeo na página, nós fizemos um vídeo falando que tinha uma conversa do Rob com a Amy na página 13, que era sobre fotos, e aí a gente também falava de adjetivos. O Rob tinha várias fotos da Amy no celular dele, e aí ele dizia que nas fotos ela estava annoyed, aí ela falava que não, que ele que era annoying, aí ele dizia que numa foto ela estava relaxed, aí quando ela passa nas fotos do celular dele, ela vê uma foto dele que ele tá de uma forma estranha, né? Embarrassing. E aí ela ameaça de postar aquela foto dele para outras pessoas, né? A gente falou do verbo to threaten, né? Ou no substantivo a threat, que é o que ela faz com ele. E aí nós vimos tudo isso, nós fizemos, corrigimos, vimos esse vocabulário. Aí quando a gente entra nessa parte toda de adjetivos, a gente viu nas páginas 14 e 15 esses adjetivos. Na página 14, nós vimos vários adjetivos como shocked, exhausted, confused, embarrassed. Nós vimos adjetivos com ed e ing. Aí nós fizemos uma correlação dos significados, das definições até esses adjetivos. E aí na página 15, um pouquinho mais para baixo, nós fizemos essa correlação de adjetivos com ed e com ing, que nós fizemos isso bem na aula na véspera do nosso teste, no dia do nosso teste, que falavam de adjetivos que tinham ing e que tinham ed. Por exemplo, dizendo que a aula foi, ou a matéria era confusing, então você ficou confused. The film was boring, I got bored. Então, algo é confusing, boring, tiring, ou a gente fica o quê? Confused, bored, tired, excited. Então, o ed para algo passivo e o ing para algo ativo, certo?
Então, nós vimos até aí. Nós fizemos um listening também na página 15, que foi sobre fears and phobias. Esse listening que nós fizemos, a gente viu sobre glossofobia, nós vimos sobre sinofobia, medo de palhaço, medo de cachorro, falar em público, medo de ir para a escola. Então, nós tivemos a opinião de um médico falando desses tipos de medos. Nós fizemos e corrigimos. Aí, na primeira... depois nós tivemos essa pausa, né, por conta dessa pandemia, e aí vocês tiveram 2 semanas em que nós mandamos atividades para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou mostrar essa primeira atividade que eu mandei para vocês da quarentena. Vocês fizeram as páginas 16, 17 e 18, né? Na página 16, vocês têm esse texto, que nós temos relato de 3 pessoas, né? The Ruby, Marco e Kira, e aí vocês tinham que fazer essa parte de interpretação, falando sobre cada um, quem que teve uma experiência no aniversário, e responder essas perguntinhas. Então, foi de interpretação, né? Que era um exercício de reading. E aí nós tivemos na página 17 e 19 a parte de gramática. Então, percebam que nessa parte de gramática, aqui ó, no texto, já começa com climbing. Climbing was one of my favorite hobbies. Se vocês clicarem lá no áudio 6 do livro de vocês, vocês vão perceber que tem esse texto aqui e vocês podem ouvir esse texto, tá? Então, vocês vão ouvir esse texto e vão ter... vocês vão poder ouvir isso aqui e ver. Qual é a matéria disso aqui? Vocês vão ver a diferença entre o uso de gerúndio e o uso de infinitivo. Primeiramente, na página 17, a gente vê o uso de gerúndio e na página 19, a gente vê o uso de infinitivo, tá? Então, na página 17, o que eu coloquei para vocês aí, que eu coloquei lá no resuminho, lá nessa página que eu mandei para vocês? A gente usa primeiramente como sujeito da frase, por exemplo, climbing was one of my favorite hobbies. Eu não estou falando que escalando, eu estou falando que escalar, subir em árvores, era um dos meus hobbies favoritos. Ou então, dancing is one of my favorite activities. Eu não estou falando dançando, estou falando dançar, né? Depois de alguns verbos, a gente tem aí enjoy, finish, hate, like, love, practice, start, suggest. E aí, depois desses verbos, a gente dá preferência pelo ing. Ou então, depois de preposições, sempre que a gente tiver uma preposição, o verbo que vier depois dessa preposição, ele vai vir no ing. Então, essa foi a primeira parte da gramática da lição, que falava de gerúndio dos adjetivos. E aí, vocês fizeram esses exercícios aqui, que eu coloquei o gabarito, né? E aí, vocês têm aqui, depois de preposição, ing como sujeito da frase, ing. Aí vocês aqui colocariam que, já que era sujeito, era o caso da letra A, né? Que estava aqui em cima. E aí, mais aqui para baixo, did you enjoy? Então, depois de verbo, que é o caso da letra B, swimming in the ocean. Então, era para a gente colocar todos esses verbos aqui no ing. E aqui só identificar por quê. Se ele estava sendo o sujeito da frase, se ele estava acontecendo como ing porque estava depois de uma preposição ou porque ele estava depois de um verbo. E aí vocês iam colocar a letra A, se ele era sujeito da frase, letra B, se ele estava acontecendo depois de um desses verbos, ou letra C, se ele estava acontecendo depois de uma preposição. Tá? Eu estou retomando isso aqui porque eu sei que muita gente fica em dúvida nesse tipo de exercício. E aí, passando para a página 18, né? A gente indo para a página 18, vocês têm aqui alguns verbos que são relacionados a body actions, que a gente tem bite, que é bite the nails, roer as unhas, que é algo que a gente não pode fazer, né? E principalmente agora por conta de contaminação. Blush,
as mulheres geralmente colocam blush. Então, quando alguém fica acanhado ou embarrassed, a gente fala o quê? She blushed. Ela ficou vermelha, acanhada, né? Breathe, que é respirar. Cross, que é cruzar, né? A gente tem cruz, que é cross. Nod e shake é quando a gente faz nod para confirmar e shake para negar. Se eu digo she nodded, é porque ela simplesmente fez assim, ela confirmou, ela balançou a cabeça dizendo que sim. She shaked her head é porque ela disse que não. Eu nem preciso dizer que ela falou que não, né? E aí a gente tem os verbos smile. Então isso aqui é vocabulário, né, para vocês utilizarem e completarem. Vocês veem aqui que tem uma atividade do metro lá atrás, na página 109, que eu coloquei também como atividade para vocês fazerem. E aí tem esse listening aqui, speaking in public, que é novamente um outro tipo de listening que vai falar novamente sobre fobia. Esses podem estar se perguntando, gente, mas como é que eu vou achar esses listenings? Vamos lá, então, dar uma olhadinha aqui, ó. Eu estou com o meu aplicativo aberto aqui do livro. Vocês, não sei como aparece para vocês, mas para mim eu vou em Resources. Aí eu vou aqui em áudio, estão vendo? Vocês têm áudio, vídeo, eu vou em áudio. Lá era número 8, né? Então, em todos era o número 8. Eu vou aqui em Student Book Audio, eu vou aqui no número 8, eu clico e eu tenho aquele áudio. Unit 1. Listening. Exercises 1, 2, and 3. 1, 2 e 3. Hello. Last week, Dr. Thompson said she had glossophobia, a fear of speaking in public. Well, I hope she's listening today because we have some tips on glossophobia. And with us, we have Martina Gregg, an expert on public speaking and body language. Welcome. Hi. So, Martina, how can you help us? Well, first, practice talking in front of a mirror or make a video of yourself. Look at your body language carefully. Do you have any bad habits? Bad habits? Like? Well, biting your nails, for example. That makes you look nervous. And crossing your arms isn't good because it makes you look unfriendly. Bom, viram? Ele perguntou para ela, do you have any bad habits? Aí ela falou, biting your nails, crossing your arms. Então, aí ela vai falar desses maus hábitos. E aí ela menciona exatamente esse vocabulário que está mencionado na página 18, que a gente viu exatamente essas body actions. Quando alguém rói as unhas ou cruza os braços, são ações corporais que demonstram se a gente está nervoso ou não. Então, aí vocês vão tem que marcar, tinham que ter marcado se era verdadeiro ou falso, de acordo com as opções. E ouvindo esse áudio, né, para poder marcar tudo direitinho. Então, vocês têm acesso exatamente indo nesse link do livro de vocês e ouvindo, tá? Só mais um pouquinho do áudio, então. I always blush. Well, it isn't unusual to feel anxious or embarrassed about... Viram? I always blush. Ele falou que ele geralmente fica o quê? Vermelho. E ela falou o quê? It isn't unusual. Quer dizer, não é algo incomum, né? De ficar anxious, quer dizer, ansioso, né? Que a gente viu esse tipo de vocabulário. Esqueci o que ela falou aqui. Well, it isn't unusual to feel anxious or embarrassed about... Quer dizer, to feel anxious, quer dizer, se sentir ansioso, or embarrassed, né? Embarrassed, quer dizer, ou embaraçado, quer dizer, sem jeito. Speaking in public, so blushing is normal. Quer dizer, blushing is normal, quer dizer, ficar vermelho é normal, né? Às vezes eu peço para um aluno ler em sala, uns leem de boa, outros já ficam vermelhos, já não tem coragem de ler. Por isso que eu geralmente peço volunteers, né? Voluntários para leitura. Often happens to us when the audience asks difficult questions. So always be prepared to answer any questions about your talk. Think about them before the presentation. Okay, so I practiced my talk,
checked my body language, and prepared to answer questions. I'm in front of everyone. What now? Well, first of all, smile at your audience. It helps you and everyone else to relax. And learn to breathe slowly if you can. When we're nervous, we usually start breathing. Bom, vamos pausar aqui só para a gente rever. Ela falou, first of all, smile at your audience, né? Breathe. Então, ela falou para sorrir para a sua plateia, para quem está lá, né, assistindo você. Então, a gente tem a opção aqui, ó. Martina says that audiences should smile at presenters. Quer dizer, quem está lá na audiência deveria sorrir para quem está apresentando? Não, né? Ela falou que quem está apresentando deveria sorrir para a plateia. Então, são perguntinhas, são questões aí que pegam, que são tricky, né? Que são para pegar realmente vocês. Então, aí é falso, quer dizer, teria que ser presenters should smile at the audience, ok? E aí ela fala para pensar primeiro, para programar o que vai ser dito, né? E aí aqui ela fala practice talking in front of a mirror, e vocês teriam que completar aqui, né? O vocabulário já foi, quer dizer, o gabarito já foi dado nesse exercício para vocês. Só para lembrar também que aqui está mostrando o workbook, página 2, que é lá atrás. Esse online homework, nesse aplicativo de vocês também, tem várias atividades online que vocês podem estar fazendo, tá? Então, vocês podem estar checando e fazendo essas atividades online também, ok? Voltando então aqui só para a gente finalizar o nosso áudio. Quickly, and then we talk too fast. And your audience gets confused. And you start making mistakes. Ah, yes. What should people do when this happens? Everyone makes mistakes. Try to stay relaxed and continue with your talk. It isn't necessary to be perfect. Any final tips? Practice, practice, practice. That's the most important thing, really. When you're confident about your talk, you forget you're feeling stressed. Bom, então ela falou aqui, try to stay relaxed, ok? Então isso aí é um exercício para vocês ouvirem mais de uma vez, treinarem, praticarem, né? Então essa foi a página 18, ok? Então foram as páginas 16, 17 e 18 para casa. Essas lá do final do livro de vocês, que foram a W2, né? Que foi de vocabulário, que eu coloquei o gabarito para vocês, que foi um exercício com ING e ED, né? Esses adjetivos que a gente já falou, de frightened ou frightening, né? E tem também body actions, que é em relação a esse exercício. A página 109, que foram esses puzzles, tem uma parte que é um caça-palavra, uma cruzadinha aí que vocês teriam que completar com partes do corpo, né? E no extra vocabulary também tem um puzzle, tem uma atividade extra, né? Então essa foi a primeira parte do exercício. E aí nós fomos nesse segundo handout que vocês tiveram, foram as páginas 19, 20 e 21. Página 19 já foi o uso de infinitivo, né? E aí nessa parte de infinitivos, vocês têm, mais uma vez, um texto, né? E é aqui nesse texto mostrando I'm here to pick up cell. Quer dizer, eu estou aqui para pegar, para buscar cell. E aí eles mostram aqui quando que a gente usa o infinitivo. Para falar sobre finalidade, purpose, depois de alguns verbos também e após adjetivos. E aí aqui tem um exercício. I raised my hand to answer. É finalidade. Click on this button to log out of the website. Quer dizer, finalidade também, né? Então, aqui vocês têm as frases para completar com
o infinitivo, né? O que é o infinitivo? É você usar o to e o verbo, né? Como está aparecendo aqui, o to e o verbo como ele é, na verdade, como ele aparece. E aí, nessa página também, apareceu um exercício para vocês que tinha que usar ou o gerúndio ou o infinitivo, que eu acredito que alguns alunos talvez tenham tido dúvida. Então, vocês tinham que prestar atenção, por exemplo, que verbo que estava aparecendo aqui. Practice. Depois de practice, a gente dá preferência para o verbo speaking, né? Agora, por exemplo, aqui em about é uma preposição. Depois de preposição, a gente usa ing. Então, você tem que usar o ing. Depois do verbo learn, aqui a gente dá preferência a to. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que o verbo learn está nessa tabelinha aqui. O ideal não é memorizar. Na prática, quanto mais a gente treinar, a gente vai aprendendo como fazer para saber qual verbo que a gente vai usar, né? Então, se ali já tem o ing, a gente deduz o quê? Outside of school, are you learning to do anything at the moment? Are you learning doing? Então, a gente já dá para dar uma deduzida e a gente vai pelo meio que pelo feeling. Do you enjoy making new friends? Então, tem esse exercício com esses dois tipos com os dois tipos de verbo que você vai usar, ou o gerúndio ou o infinitivo. E aí, nas páginas 20 e 21, página 21, a gente tem esse texto que vocês têm no áudio. Deixa eu aumentar aqui para eu enxergar. Vocês têm nesse áudio 12, que se vocês colocarem, vocês escutam aquele texto, e aí vocês fazem a interpretação aqui. E nessa parte de speaking, vocês têm também esse áudio 10, sharing problems, vocês vão ouvir essa parte aqui. What's up, Jacob? Aí ele vai dizer, I'm really stressed. Oh, no. Why is that? I need to study for a test tomorrow. Então, é para vocês ouvirem e completarem realmente, né? E aí é que a gente tem também para vocês completarem com mais palavras, todas elas, se vocês prestarem atenção, a gente está usando os adjetivos, tá? Então, prestem atenção, completem. Aqui embaixo tem um exercício para gente que é para fazer em pares, né? Não dá para a gente fazer, a gente faria em sala para fazer uma conversação. Ele novamente fala online homework, porque provavelmente no aplicativo de vocês têm atividades online para vocês fazerem, tá? Então, prestem atenção. E aí é isso. Essa parte de exercício, então, da nossa unidade acabou aqui. E lá no final do livro de vocês têm, acabou nessa parte, vocês têm lá no final, na página 26, vocês têm uma leitura, que é um texto que fala How Hollywood Controls Our Minds, né? Tem um texto que fala algumas coisas que os psicólogos dizem. Eu coloquei já o gabarito para vocês. E aí tem vocabulário, repetindo. Eles mostram para gente esse tipo de adjetivos. Cai aqui, ó. We start feeling stressed. Aparece embarrassing, embarrassed, para vocês virem a incidência desses adjetivos ao longo, no decorrer dos textos, tá? Então, eu espero que vocês façam essa leitura com bastante atenção, que vocês possam ter feito esses exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, mandem por e-mail ou mandem de alguma forma para que eu saiba quais as dúvidas que vocês estão tendo em relação aos exercícios, tá? E aí, nessa parte aqui de definição, já aparece para você se é um verbo copy, aparece como um verbo character, noun é substantivo, environment, noun é um substantivo, ambiente, the air, water, land, animals, plants. Então, tem toda essa parte aqui
que é de leitura. O nosso livro lá atrás tem uma parte muito rica, que aí vocês vão ter vocabulary, grammar, reading, e tem essa parte que é de puzzles. Tem uma parte que eu ainda não coloquei, que eu vou colocar só quando a gente acabar a unidade 2, que é uma parte que é de extra activities, que é cross-curricular activities, que vai ser nas páginas 118 e 119, que é abrangendo as unidades 1 e 2, tá bom? Então, essa é a unidade 1. No próximo vídeo que a gente vai fazer a atividade que está na página 20, na página 22, que é um vídeo muito interessante sobre felicidade, que é um tema bem legal e muito curioso nos nossos dias agora atuais, né? Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. O que é felicidade para a gente, né? O que é importante agora nesse momento? Eu vou passar um trabalho para vocês que vai até valer uma pontuação muito interessante. Fiquem ligados. E nessa nossa próxima atividade, eu creio que vocês vão gostar bastante, tá? Então, para a gente fechar a unidade 1, vai ser no nosso próximo vídeo, com esse... um vídeo que fecha a unidade 1 e fala sobre happiness, tá? É uma matéria que foi feita de acordo com as organizações das Nações Unidas sobre felicidade, ok? Então é isso, até a próxima. Get cracking. See you guys. Fiquem ligados, hein?